O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós hoje celebramos São Lourenço, e São Lourenço era um diácono famoso da cidade da igreja em Roma. Era o secretário do Papa Sisto II. E no dia 10 de agosto de 258, o ano 258, era o imperador Valeriano, não tinha-se dado ainda a liberdade da igreja. Às vezes nós ouvimos os nossos irmãos protestantes dizerem tantas barbaridades e às vezes quererem abafar este período da história da igreja, tanto sofrimento, tantos mártires, tanto amor a Cristo, tanto amor à igreja, e às vezes nós ouvimos tanto disparate que até dói o coração. Portanto, São Lourenço era o secretário do Papa Sisto II, que foi preso e foi martirizado. Então o imperador deu mais uns dias ao diácono São Lourenço para reunir os bens da igreja, porque já naquela altura, no tempo de perseguições, o grande problema eram os bens da igreja, os bens que a igreja tinha. E São Lourenço vou cumprir. E então foi ter com o imperador, com as autoridades, e quando lhe perguntaram pelos bens da igreja, ele disse: abram as janelas do palácio. E estavam os pobres de Roma na praça, e portanto foi logo martirizado. Mas isto animou muito os cristãos, esta coragem, esta vontade de amar a Deus e sobretudo não se deixar curvar. E este exemplo animou os cristãos por todo o tempo, por toda a história, e damos graças a Deus pela história de São Lourenço. Nós hoje de manhã, não sei se vós acordáis, sabeis, mas o Papa nomeou um novo patriarca para Lisboa. Um novo patriarca, não é cardeal. Cardeal será depois e tem a ver com Roma. Patriarca que tem a ver com a cidade. O bispo de Lisboa é patriarca, só há 3 no mundo: o patriarcado de Jerusalém, o patriarcado de Veneza, que não sei o motivo porquê, e o patriarcado de Lisboa, que é obrigado aos portugueses pelo contributo que os portugueses tiveram a levar a fé a todos os cantos do mundo. Portanto, o patriarca representa todos os portugueses. Só há 3 patriarcados no mundo. E devemos dizer isto bem de alto. Eu não sei os motivos do patriarcado de Veneza, não é a minha cultura, não sei. Mas Jerusalém foi a terra onde nasceu Jesus Cristo, é compreensível. Mas Lisboa é uma honra. Nem Madrid, nem Paris, nem nenhuma cidade, outra cidade é a patriarca. Portanto, o Papa nomeou o patriarca de Lisboa, o Dom Rui, e a primeira reação que eu tive foi: já conheci muitos patriarcas, portanto isto eu ficar velho. Já conheci o patriarca da honra, a memória, o Serjeira, ai meu Deus,
depois o patriarca a seguir, que agora passou-me o nome, Dom José Policarpo, Dom Manuel Clemente, e agora este, já são muitos, e portanto patriarcas, e talvez um dos mais importantes, que foi aquele que passou o 25 de Abril, um período tão conturbado da nossa história, e agora não me estou a esquecer, o Dom António Ribeiro, sim, que foi um homem extraordinário, que muito devemos na igreja atual, pelo que ele sofreu, a invasão do patriarcado, quando os cristãos tiveram que ir para dentro das grades, e os comunistas todos iam para invadir o patriarcado, e os católicos de Lisboa não deixaram a Renascença, um período conturbado, continuamos a vivê-lo, mas agora outra coisa que me levou a pensar, os dois bispos das cidades principais de Portugal vêm das Forças Armadas, Dom Manuel Linda do Porto e o Dom Rui para Lisboa. No Espírito Santo nada é por acaso. No nosso mundo há uma humilhação constante das forças militares, dos militares, das polícias, homens e mulheres, a pouca vergonha que está a acontecer no Brasil, com as polícias, o que estão a fazer às polícias, e grupos, coitadinhos, e depois são coitadinhos porque estão a ser manipulados por gente sem escrúpulos, e nós tivemos que olhar para estas duas nomeações, porque no fundo é a Igreja a dizer alguma coisa aos militares. Para mim é assim que eu vejo. Se alguém estiver em casa e fica ofendido comigo, perdoo, mas eu vejo uma ação. Temos que nos preparar para o futuro, e aquilo que os militares, a humilhação que se tenta dar às polícias, que são homens e mulheres que amam, que fazem juramentos pela sua pátria, para defender os seus valores, e serem todos os dias, por gente ligada ao poder, que se instalou no poder, e que humilha, é motivo para nós pensarmos. Eu não sei que relação tem, não sei o que é que o Espírito Santo nos quer, porque não deve ter sido fácil ao Papa escolher o bispo para Lisboa, no contexto atual, e certamente o próprio Espírito Santo vai guiando, mas que é uma grande lição para nós estarmos muito atentos. É uma grande lição. Eu fui militar, não sei se o Dom Rui deve ter um ano ou dois mais que eu, então não fomos muito militares, mas para mim foi uma experiência fantástica, muito boa. Quando fui para lá, parece que ia de castigo, não gostei nada. Quando o bispo me disse que ia para a tropa, eu senti aquilo como uma revolta, e depois foi uma coisa maravilhosa. Lá foi uma coisa extraordinariamente, e a partir das tropas é que eu nunca mais me queixei de ir para lado nenhum do mundo, nunca mais, porque foi tão boa, uma experiência tão boa, que com soldados, conheci o país quase todo o país, e olho para esta nomeação como uma profecia. Se alguém estiver a ouvir-me, que não se ofenda. Mas sei que o Espírito Santo tem muito a ensinar-nos, e as humilhações que estão a fazer aos nossos polícias, às nossas autoridades, porque eles amam o povo, eles amam a sua pátria, e eu não posso dizer, nem ninguém pode dizer o mesmo de certos grupos de política, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em Espanha, seja onde for, mas no Ocidente nós vemos humilhações terríveis. Olhemos para esta nomeação
como algo que nos ultrapassa. Sei que o Dom Rui é um homem muito humilde, foi pároco na Póvoa de Santo Adrião, ao lado de Odivelas, que era um dormitório das pessoas mais humildes que vieram da província e emigraram para Lisboa. Mas pronto, todos estes sinais são importantes. Santo Agostinho diz assim de São Lourenço, eu, para não dizer mais asneiras, portanto ficamos por aqui. A Igreja de Roma convida-nos a celebrar o triunfo de São Lourenço, que, desprezando as ameaças e as seduções do mundo, venceu a perseguição do demónio. Exercia nessa Igreja de Roma, como sabeis, as funções de diácono. Aí administrou o sagrado sangue de Cristo, aí derramou o seu sangue pelo nome de Cristo. Uma das funções do diácono é distribuir a comunhão, o corpo e o sangue de Cristo. Pronto, Santo Agostinho, que já viveu no tempo de liberdade, diz de Santo Lourenço: o bem-aventurado apóstolo São João expôs claramente o mistério da ceia do Senhor, dizendo: como Cristo deu a vida por nós, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Assim compreendeu São Lourenço, assim o compreendeu e realizou o que tinha recebido naquela mesa, e isso mesmo ofereceu. Amou a Cristo na sua vida, imitou-o na sua morte. Portanto, também nós, irmãos, se realmente o amamos, imitemo-lo. A melhor prova que podemos dar do nosso amor é imitar o seu exemplo. Na verdade, Cristo morreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Estas palavras do apóstolo São Pedro parecem dar a entender que Cristo só sofreu por aqueles que seguem os seus passos e que a paixão de Cristo de nada aproveita, senão àqueles que o seguem. Seguiram-no os santos mártires até ao derramamento de sangue, à semelhança da sua paixão. Seguiram-no os mártires, mas não só eles. Não foi cortada a ponte depois de eles terem passado. Não secou a fonte depois de eles terem bebido. Aquele jardim do Senhor, meus irmãos, não só tem as rosas dos mártires, mas também os lírios das virgens, as eras dos esposos e as violetas das viúvas. Nenhuma classe de pessoas, caríssimos irmãos, devem menosprezar a sua vocação. Cristo sofreu por todos. Com toda a verdade está escrito a este propósito: Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Uma das frases que o Papa Francisco disse em Fátima, em Lisboa, agora no encontro dos jovens, foi que a Igreja é de todos. Mas é todos aqueles que querem. Deus criou-nos com o livre-arbítrio. Somos livres de seguir ou não seguir Jesus Cristo, ou seguimos ou não os mártires. Mas a Igreja, já Santo Agostinho diz, é de todos. Não é novidade nenhuma. Entendamos, portanto, como deve o cristão seguir a Cristo, mesmo sem ter de derramar o seu sangue, sem ter de suportar o martírio. Diz o apóstolo, referindo-se a Cristo Nosso Senhor: Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, ó sublime majestade, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e aparecendo como homem, ó profunda humildade. Cristo humilhou-se. Aqui tens, cristão, o que deves imitar. Cristo obedeceu, como podes orgulhar-te. E depois de ter passado semelhante humilhação e de ter vencido a morte, Cristo subiu ao céu. Sigamo-lo. Ouçamos o que diz o apóstolo: se ressuscitaste com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Portanto, Santo Agostinho diz-nos neste texto, dedicado a São Lourenço,
que, como ele, que seguiu Cristo através do martírio, nós poderemos não ser chamados a ser mártires. Podemos não ser, mas temos que dar testemunho de Cristo e seguir Cristo. Imitá-lo, segui-lo todos os dias. Eu, às vezes, para terminar, olho para esta obra que nós aqui fizemos, vós fizeste, e muitos daqueles que já partiram fizeram, e às vezes interrogamos-nos como é que vai ser isto, o que é que vai ser feito desta igreja, o que é que vai ser feito do futuro, mas uma das coisas que temos que olhar é para o amor a Jesus Cristo de todos os imigrantes portugueses ao colaborar e construir isto. Foi por amor a Cristo. Não, já muitos passaram, mas isto ficará com amor a Cristo. E é o amor que Santo Agostinho nos recomenda. Como é que será o futuro? Não pertence a ti. O que é que significa a nomeação do novo patriarca de Lisboa? Eu faço a minha leitura, mas será a correta? Não sei, não é nada da minha conta. Agora eu, como cristão, é que tenho que fazer as leituras, e olhando para o nosso mundo e vendo como os nossos, com tudo aquilo que está a acontecer, dou graças a Deus. Dou graças a Deus. E vejo assim, eu não contava, não sabia, estou aqui no meio de vós, não sei de nada, não sei o que é que se falava em Lisboa, não sei nada, mas o Espírito Santo continua ativo na igreja, e demos graças a Deus, e continua ativo nas nossas famílias, apesar de algumas pessoas, de alguns de nós, fazerem um caminho ao contrário. O Espírito Santo continua a atuar. E é isso que nós devemos orgulhar-nos. E no dia de São Lourenço, enviar para mim, que tem significado, a nomeação do Bispo das Forças Armadas, tem significado, que sejamos humildes como São Lourenço, e continuemos a imitar, apesar de às vezes não sermos chamados a ser mártires, mas atentos à ação do Espírito Santo, sempre atentos, porque o Espírito Santo continua a atuar. Às vezes andamos desanimados, às vezes andamos frustrados, mas o Espírito Santo continua a atuar, e demos glória a Deus por isso. Se ouvirmos os comentários, se ouvirmos aquilo que se diz, mesmo agora da visita ao Santo Padre a Lisboa, que foi um êxito, mas há pessoas, meu Deus, mas não esperamos outra coisa, não se espera outra coisa, não se pode esperar outra coisa, são assim, a missão deles é ser assim, e nós temos que decidir, ou estamos do lado de Jesus Cristo, como diz Santo Agostinho, e seguimos-lo, ou estamos do outro lado, do lado do mal, do lado do demónio, do lado do diabo, que continua atuante, está aí. Não é preciso ser muito inteligente para vermos a ação dele. Seja louvado nosso Jesus Cristo.